Por exemplo, o pessoal que foi preso, vamos imaginar, do BOPE ou de qualquer outro batalhão, tá? Da polícia. A pessoa está presa lá e precisa ser citada por um crime militar. Isso ocorre como? Existe também o artigo 282 do CPPM. A citação do acusado preso por ordem de outro juiz ou por motivo de outro processo, por exemplo, far-se-á nos termos do 279, requisitando-se por ofício a apresentação do citando ao oficial de justiça, no recinto da prisão para o cumprimento do mandado. Então, a pessoa que está presa, ela é citada na própria prisão, de maneira pessoal. Ali. Sim, avisa o diretor. Requisita, na verdade. Requisita o oficial de justiça, requisita o preso ao diretor. Não é necessário. Quando você já está preso, não é necessário realizar a leitura na frente do diretor, não. Alguns oficiais de justiça adotam essa prática, mas não é necessário, não. Muito aprofundado. Para a prova de CFO, muito aprofundado. Tá? Sim, no máximo, no máximo. Toda a prova de CFO, eu trouxe várias questões para vocês hoje de atos processuais, vocês vão ver. É bem literalidade. Tá? Vocês lembram que existe uma citação mediante precatória? Uma espécie mediante precatória? Então vamos lá. Então temos a citação mediante precatória. Mediante precatória. Essa precatória é utilizada fora do país, né? A precatória dentro do país. Então a precatória dentro do país. E quais são os requisitos dessa citação mediante precatória? O juiz deprecado e o juiz deprecante. Então a autoridade de uma comarca se comunicando com a autoridade de outra comarca. O problema é que aqui em Pernambuco nós temos um juiz só, né? Nós temos um juiz que exerce jurisdição no estado todo de Pernambuco, que é a vara da Justiça Militar daqui, de Recife. Comum de outra esfera? Pode, pode. A sede das respectivas jurisdições, o fim para que é feita a citação com todas as especificações e, obviamente, o lugar, dia e hora do comparecimento do acusado. E se houver urgência, porque essa citação mediante precatória é uma modalidade de comunicação entre os juízos de comarcas distintas. E se houver uma urgência, um juiz manda um WhatsApp para o outro, o que é que acontece? Se houver urgência, a precatória, que conterá em resumo os requisitos deste artigo, poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará. É claro que hoje em dia ninguém usa mais essa via telegráfica, né? Temos o e-mail, temos o sistema interno também do Poder Judiciário, que vocês estudam lá em informática, né? Internet e extranet ali. Pronto, pois é. Aqui também existe. Agora, para a letra da lei, via telegráfica, tá bom? Em caso de urgência. Essa via telegráfica, alguém lembra quando é que ela poderá ser utilizada também? No inquérito policial militar. Quando é necessário urgência para a instauração do inquérito policial militar, aquela pessoa que está de oficial de dia, ela pode instaurar o inquérito desde o cometimento do crime e depois justificar o comandante, ou o comandante pode determinar por via telegráfica também. Claro que hoje é ligando, né? Para o oficial, ó, tenente, né? Instaura o inquérito. Se o tenente não atender, aí complicado, né? Para a vida do tenente. Oi. O que é um inquérito? Para informar o comandante. O CPPM ele não estipula um prazo, mas diz assim, o mais rápido possível. O mais rápido possível.
E como é que se cumpre essa citação mediante precatória? A precatória será devolvida ao juiz deprecante. Então, o juiz deprecante expede, independentemente de traslado. Depois de lançado, cumpra-se. E de feita a citação por mandado do juiz deprecado, com os requisitos do 279. Vocês, quando forem oficiais, acho que vão ficar tão felizes também, né? E quando escreverem relatório, cumpra-se embaixo também na atribuição de vocês. Então, cumprimento da precatória. E agora, ó, essa carta citatória, que ela muda em relação ao CPP. Então, atenção a esse artigo 285 para vocês não confundirem com o que vocês estudam no Código de Processo Penal Comum. Eita, professor, eu não estudei isso no CPP não. Então, melhor ainda que não confunde. Tá? Carta citatória. Estando o acusado no estrangeiro. Então, a precatória é diferente. Eita. É diferente de carta citatória. A precatória é diferente de carta citatória. Difere de carta citatória. E quando é que iremos utilizar a carta citatória? Que vocês conhecem a carta rogatória, né? E aqui no CPPM nós temos a carta citatória. Estando o acusado no estrangeiro. Então essa carta citatória é utilizada no estrangeiro. Não é para o estrangeiro, é no estrangeiro, tá? No sentido do citando está fora de jurisdição brasileira. E como? Apenas em local sabido? Mas, ó, estando acusado no estrangeiro, mais em lugar sabido, a citação far-se-á por meio de carta citatória, cuja remessa a autoridade judiciária solicitará ao ministro das Relações Exteriores. Então, essa remessa é feita em conjunto com o Itamaraty, né? Que é o ministro das Relações Exteriores. Então, existe aqui a presença do ministro das Relações Exteriores. Ministro das Relações Exteriores. Para ser entregue ao citando, por meio de intermédio de representante diplomático ou consular do Brasil, ou preposto de qualquer deles, com jurisdição no lugar onde aquele estiver. A carta citatória conterá o nome do juiz que a expedir e as indicações a que se refere as alíneas B, C e D do 283. Então, quando é necessário citar alguém que está no estrangeiro, existe um ato que vocês estudam lá em administrativo chamado ato complexo, quando envolve mais de uma autoridade, né? E as autoridades aqui englobam a autoridade judiciária, que tem o interesse em citar aquela pessoa, assim como envolve o ministro das Relações Exteriores, que irá se manifestar através de um diplomata, tá? De um representante diplomático ou consular. Lá na prova de processo penal comum, é possível que indaguem a vocês, ou constitucional também, é possível que indaguem a vocês as imunidades diplomáticas e as imunidades consulares. Diplomata e cônsul não são a mesma coisa, tá bom? O diplomata é aquele agente político que representa a vontade da República Federativa do Brasil na política externa. Já o cônsul, ele representa a vontade comercial. O diplomata ele precisa realizar um concurso para o Itamaraty. Já o cônsul não, ele é nomeado. Nomeado não no sentido de concurso, mas ele é escolhido, tá? E para ser diplomata, é necessário ser brasileiro nato ou pode ser nato ou naturalizado? Cargo privativo de brasileiro nato, assim como oficial das Forças Armadas. E oficial da Polícia Militar, precisa ser brasileiro nato? Aí depende do comando da questão. Se o comando da questão vier de acordo com o Estatuto dos Militares de Pernambuco, oficial da Polícia Militar é privativo de brasileiro nato, de acordo com o Estatuto, sim. De acordo com o Estatuto e a Constituição Federal, não. Na verdade, essa previsão do Estatuto não foi nem recepcionada pela Constituição. Só que vocês sabem que concurso adora perguntar coisas inúteis, né? Então,
de acordo com o Estatuto, é privativo de brasileiro nato ser oficial da Polícia Militar ou dos Bombeiros. De acordo com a Constituição, não. Somente oficialato das Forças Armadas. Tranquilo? Oi. Repito. O diplomata, ele representa a vontade do Estado brasileiro, é um agente político, né? Representa a vontade do Estado brasileiro na política externa. Já o cônsul, por outro lado, ele representa ali as relações comerciais do Brasil com outras nações. O cônsul não necessariamente precisa prestar concurso público. O diplomata, sim. Tá? O diplomata, sim. Foram quantos inscritos no CFO? 6.000 ou 7.000? Foi um pouquinho a mais do que o concurso do Itamaraty, do ano passado. Foi um pouquinho a mais, tá? Itamaraty sobra vaga. Sobra vaga porque o pessoal não atinge o nível necessário. Sobra vaga. Acho que 30 vagas por aí. Oi. Certo. Não necessariamente aqui, não necessariamente ele não faz parte da corporação. Deveremos lembrar que a lógica do processo penal militar também é utilizada em tempo de guerra. Então, de repente, você foi acusado de um crime militar na Itália. E o Código Penal Militar, ele utiliza extraterritorialidade enquanto regra. Então, você foi acusado de deserção, enfim, ou de outro crime militar na Itália. Se você está na Itália, você ainda continua sendo militar brasileiro, mas se você está na Itália, aí é necessário a carta citatória. Então, não necessariamente você deixou de ser militar. Tranquilo? Bons tempos. Itamaraty. Oi, Matheus. Em lugar não sabido, chegaremos lá. Agora. Ó, é justamente, Mateus, o parágrafo terceiro. Se o citando não for encontrado no lugar, ou se ocultar, ou opuser obstáculo à citação, publicar-se-á edital para aquele fim. Então, quando é mediante lugar não sabido, utilizamos outra espécie de citação. Voltamos à citação por edital. Deixa eu até anotar ela aqui. Citação por edital. Pois é, pessoal. Enquanto a OCP cobra a redação de 20 linhas, o Itamaraty cobra a redação em 3 línguas. 3 idiomas: inglês, francês e espanhol. Sim, e com temas distintos também. Aí é como o Igor disse, é só livrar o corte. O problema é livrar o corte. Sim, aí a citação aqui, mediante o edital. O lugar certo e não sabido. Passei por essa época da minha vida. Eu nunca parei para estudar para oficialato, não, porque eu me dedicava justamente ao concurso do Itamaraty. Pretendo voltar ao concurso do Itamaraty aí. Não agora, mas pretendo retornar. Vamos lá. Isso, incerto ou não sabido. Exilado ou foragido em país estrangeiro. O exilado ou foragido em país estrangeiro, salvo se internado em lugar certo e determinado pelo governo desse país, será citado por edital conforme o parágrafo anterior. A publicação do edital a que se refere o parágrafo anterior somente será feita após certidão do oficial de justiça, afirmativa de estar citando exilado ou foragido em lugar incerto e não sabido, tá? Sem maiores importâncias. Agora vamos aos requisitos do edital. Se existe a citação por edital, é necessário o quê? Os requisitos do edital.
É porque a carta citatória exige que você que saiba onde você está localizado. Porque o representante diplomático precisa entrar em contato com você. Então temos também requisitos do edital. A progressão de carreira é melhor no CFO ou na Polícia Federal? Eu não sei, na opinião de vocês. CFO, final de carreira paga mais, então, CFO. Ah, sim, 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 das contribuições. Entendi. Entendi. Na PF, uma vez a gente, sempre a gente. Como se o lema da cavalaria fosse, né? Sempre, sempre ali haverá. Como é, Matheus? Eu conheço alguns comissários. Então, requisitos do edital. O edital de citação conterá, além dos requisitos 278, a designação e etc., a declaração do prazo que será contado do dia da respectiva publicação na imprensa ou de sua afixação. Então, um dos requisitos corresponde requisitos corresponde à fixação na imprensa ou à fixação, né, na verdade. A fixação, tá? Além da publicação por 3 vezes. Então, isso também eu já vi ser perguntado em algumas questões. Quantas vezes o edital deverá ter que ser publicado de acordo com o Código de Processo Penal Militar? 3 vezes. Em jornal oficial do lugar ou, na falta desse jornal, em jornal que tem ali circulação diária. Então, Jornal do Comércio, etc. Será o edital afixado em lugar ostensivo na portaria do edifício onde funciona o juízo. A fixação será certificada pelo oficial de justiça, que a houver feito e a publicação provada com a página de jornal de que consta a respectiva data. Então, ou diário oficial, ou jornal privado mesmo, né? De grande circulação. Por até 3 vezes. É no local do juízo. No local do juízo. Não no estrangeiro, mas no local do juízo mesmo. É, fica na porta de fora. É, fica lá colado. Não é uma pergunta incomum. Eu acho que ninguém nunca parou para ler edital, né? Em fora. Mas fica lá colado. Oi, Matheus. Daqui. É para dizer que cumpriu a publicidade do ato processual. Isso. Agora, tem que existir quantas publicações? 3. Tá? Já? 3 vezes. Existe um prazo que é o prazo do edital, que é justamente o que a gente vai ver agora. Aqui embaixo, ó. Prazo do edital. Aí, ó. Aí começa a brincadeira, né? Que são vários prazos. Matheus estava ansioso aqui, ó. Aqui complica um pouco. Também já foi pergunta de prova isso daqui. A letra C, né? Ó, o prazo. Deixa eu organizar aqui, pra gente não se perder, inclusive. Vamos lá.
Temos a citação por edital, e um dos requisitos é que ele seja impresso ou imprensa a fixação 3 vezes. E existem prazos. O primeiro prazo corresponde a 5 dias. Cinco dias. Só que esse prazo de 5 dias é utilizado a bel prazer e qualquer modo? Não. Esse prazo de 5 dias é no caso da linha A e a linha B. A linha A e a linha B, da onde? Do 277. Então vamos lá no 277. Aqui. Então esse prazo de 5 dias será correspondente à linha A e à linha B. Então é quando o acusado se ocultar, ou opuser obstáculo. Opuser obstáculo. Para o quê? Para não ser citado. Então esse prazo do edital será de 5 dias. Oi. Tem indícios de onde ele se encontra. Mas como ele está se ocultando, eu não tenho como afirmar onde ele está. Aí eu preciso usar a citação mediante o edital. Porque eu não tenho como ter pessoalmente aquele acusado. Ou ele está se escondendo ou ele está botando algum obstáculo para não ser citado. Aí eu troco a modalidade da citação. Vocês vão observar nas questões que isso vai ficar menos abstrato. Tá? O importante é saber que a citação mediante o edital possui prazos. E o primeiro prazo é de 5 dias. E esse prazo de 5 dias ele é utilizado nessa possibilidade de se ocultar ou opuser obstáculo. Quem? O acusado. E existe também outra possibilidade dos 5 dias. Que é justamente a linha B 277. E o que diz a linha B 277? Deixa eu subir aqui. Quando eu estiver em lugar que goze de extraterritorialidade de país estrangeiro. Então, percebam que aqui não é extraterritorialidade do Brasil, é extraterritorialidade de país estrangeiro. Então, uma embaixada, por exemplo. As embaixadas não gozam de extraterritorialidade? Pronto. Então, extraterritorialidade de país estrangeiro. Extraterritorialidade de país estrangeiro. Então, esse prazo de 5 dias por edital são utilizados nesses dois momentos. Vamos agora ao outro prazo. Agora o prazo de 15 dias. Oi, por até 3 vezes. Ou no jornal ali de circulação. Isso. Esses 5 dias aqui é quanto tempo o edital ficará público, fica disponível. Isso. Exato. Exato. E agora nós temos no fórum? Não, no fórum também, são 5 dias. Ou 5 dias jornal, ou 5 dias na porta ali do juizado. Pode ser os dois também, mas estou dando um exemplo. Em vez de publicar no jornal,
publica no fórum. Ou pode ser os dois ao mesmo tempo. Ah, não, não. Não necessariamente. Não necessariamente. Preferencialmente é no jornal, mas não é obrigatório que seja no jornal, não. Pode ser diretamente no fórum. Oi, Vinícius. Chegaremos também lá. Não, não necessariamente mandado de prisão. Mas vamos fechar os prazos ainda. O outro prazo é o prazo de 15 dias. E esse prazo de 15, o processo continua, Vinícius. Continua. Não existe revelia. Tá? Não existe a revelia no processo penal militar com o caráter do processo civil, mas o processo continua ao citado revel, por exemplo. Mas a revelia do processo penal militar não tem a mesma característica do processo civil. Qual a característica da revelia do processo civil? É a presunção de veracidade. No processo penal militar existe a revelia? Existe, mas não com a mesma consequência. Tá? Ó, o outro prazo é o prazo de 15 dias, na hipótese da linha C. E o que diz a linha C aqui? Quando não for encontrado. Então, quando não for encontrado, o edital obedecerá a um prazo de 15 dias. Quando não for encontrado. Está acabando essa parte teórica já. Quando não for encontrado. Tem mais prazo? Tem. Agora nós temos o prazo de 20 dias. Agora nós temos o prazo de 20 dias. E quando é que iremos utilizar esse prazo de 20 dias? Na hipótese da linha D do 277. O legislador ele poderia ter organizado melhor, né? Porque fica um vai e vem arretado. Poderia ter construído, inclusive, uma tabela na própria lei. Então, 277, a linha D. Quando estiver em lugar incerto ou não sabido. Percebam que quando não for encontrado, não é sinônimo de... Não é sinônimo, tá? De quando estiver em lugar incerto ou não sabido. Cuidado com isso. Eita, tem diferença? Tem nos prazos. Porque é de 15 e aqui é de 20. Tá bom? Tome cuidado com isso. Então, quando estiver em lugar incerto ou não sabia. Oi. Por hora certa? É possível. É possível por hora certa, tá? Tem alguns artigos que justificam essa possibilidade. Vou mostrar. Quando estiver em lugar incerto ou não sabido. Em lugar incerto ou não sabido. Eu já vi questões trocarem justamente isso. Os dias e trocar a justificativa. Ou não sabido. E o último prazo agora. De 20 a 90 dias. Então, o último prazo será de 20 a 90 dias. 20 a 90 dias. E quando é que o edital obedecerá a esse prazo, de 20 a 90 dias? No caso da linha E. E o que diz a linha E? Quando for incerta a pessoa a ser citada. Incerta. Quando a pessoa a ser citada for incerta. Deixa eu mostrar aqui, ó. Quando incerta a pessoa a ser citada. Então,